Amém? A paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Se quiser pode se assentar, amém? Glória a Deus. A igreja está fazendo aniversário, né? Glória a Deus. Irmãos, o pastor me deu liberdade de trazer uma mensagem, uma palavra, amém? E eu perguntei ao Senhor, amém? Sobre o que eu falaria. Eu estou sentindo um pouco de eco, parece que está dando retorno, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Deus falou ao meu coração que essa igreja tem fé, amém? É uma igreja de fé. Mas pelo menos uma pessoa aqui ainda não entendeu uma coisa muito importante. A Bíblia chama de caminho mais excelente. Quem sabe qual é o caminho mais excelente? Glória a Deus. E hoje eu vim falar sobre este caminho, amém? Eu ainda, quando vou pregar nos lugares, ainda fico meio com vontade de ir no banheiro, meio nervoso. Você sabia disso, irmãos? Sabe por quê? Porque a gente que gosta de falar disso, a gente gosta de falar sentado, na roda, não é assim? Aqui parece que a gente é o centro, mas só tem um que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, amém? Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é que Deus usa quem não é, aleluia? Glória a Deus, aleluia. Por isso, abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12, amém? A partir do verso 31, diz assim: procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém, irmãos? Então a Bíblia fala sobre um caminho mais excelente, sim ou não? Amém. Aleluia. Irmãos, você sabia que os discípulos operaram milagres, mas não tinham o Espírito Santo dentro deles? Não é verdade? Eles ainda tinham orgulho, inveja, contenda, amém? Porque debaixo de uma palavra, você pode operar. Debaixo dos dons, você pode operar. Até porque a palavra normalmente ela vem do Senhor e ela não é egoísta. Ela vem para atingir um propósito, sim ou não? A Bíblia diz que Deus não é tentado com o mal, então o que Deus fala é bom. Aleluia! Então quando Deus fala algo ao teu respeito, é porque Ele quer o teu bem, ainda que seja o castigo, porque a Bíblia diz que Ele castiga quem Ele ama. Glória a Deus. Eu senti um esfriamento quando falei de castigo. Eu castigo os meus filhos e eu amo eles. E eu que sou mal faço isso, você imagina Deus, que conhece todas as coisas. Ele conhece o mais oculto do nosso coração. Amém, irmãos? Você sabia que Ele te conhece de verdade? Você acha que se conhece. Amém? Se der tempo eu vou falar de Pedro, o apóstolo Pedro. O homem que a sombra curava as pessoas, é isso? É isso, irmãos? Ó, não tenho prata nem ouro, mas levanta. Não é assim? Mas é o mesmo homem que Jesus disse para ele: Pedro, cala-te. O diabo queria te peneirar. Tu ia para o inferno, caboclo. Sabia disso? O cara que caminhou com Jesus, o cara que viu Jesus, não viu no seu interior. Porque ele via um Jesus externo. Ele via um Jesus que era ao nível de conhecimento da alma dele. Mas uma alma que estava morta, uma alma que estava distante de Deus. Amém, irmãos? Lá em Gênesis diz que o homem foi criado alma vivente, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, nos faria Espírito vivificado, porque Ele nos colocaria de novo no Éden, Ele nos colocaria no coração de Deus, Ele nos colocaria ligado com Deus, aleluias. Há um Sião para você, há um Sabá para você. Jesus é o teu Sabá, Jesus é o teu descanso, Jesus é a tua cidade. Jesus não é só uma pessoa, Ele é o lugar de habitação do crente. Ele é a tua justiça. Oh, Rakasu Kemenehas. Precisamos entender o que é justiça. Nós queremos, e eu já ouvi muito,
Não sei você, mas quando eu me converti, eu ia para a igreja e eu tinha medo do Deus terrível. Caí na mão da justiça desse Deus terrível. E aí eu ficava dizendo, ó, Deus vai te pegar. Não era assim? E sabe o que acontece? Eu expulsava demônio, eu era usado em profecias, mas vivia em condenação. O tempo todo eu estava naquela gangorra emocional. Por que, pastor? Hoje você parou de pecar? Não, irmão, eu não sou mentiroso não. Eu só entendi as coisas. Eu preciso dele. Antes eu olhava para mim. Antes eu era o centro. Enquanto você for o centro da relação com Deus, eu quero dizer para você, você está fadado à maldição. Porque maldito o homem que confia no seu braço, que da sua força faz o seu destino. Ele é maldito. Aleluia. Quer cumprir, viva por ela. Toda ela. Pastor, quer dizer que você é contra a lei de Moisés? Claro que não. Ela tem um propósito, ela veio mostrar teu coração. Ela veio mostrar o meu coração. Ela veio dizer para mim que eu não sou bom o suficiente para cumprir as exigências de Deus. E assim como Deus disse para Abraão, eu preparei um lugar para você, filho. Está aqui o sacrifício, está aqui o perdão. Agora Jesus Cristo é a porta. Por que Jesus não é o lugar? Ele é a porta. Ele é o meio. Ele é o caminho. O lugar é Deus. Quando orai o Pai. Sim ou não, irmãos? Em nome de Cristo. Eu tenho que estar em Cristo. Agora alguém sabe como é que é estar em Cristo? Essa noite eu vim te ensinar a estar em Cristo. Porque eu quero dizer para você que é muito fácil eu entrar numa igreja e eu fazer talvez como um fariseu. Hoje nos tempos modernos, a gente acha que ser fariseu era endemoniado. Não, irmão. Fariseu é crente carola. É crentezinho de segunda a sexta na igreja. Eu ainda tenho membros na minha igreja, ou melhor, já tive, que são crentes de 30 anos e você bota a mão, manifesta demônio. E isso é triste. Sabe por quê? Porque não amam a Deus, irmãos? Amam. Amam sim. Sabia que amam? Elas não cumprem as coisas, elas não vão na igreja no sábado, talvez não usam véu, talvez não usam roupas, gravata, terno. Irmãos, não estou pregando contra isso, eu quero dizer para você que tudo isso é externo. Amém? Porque eu conheço gente que usa o terno e é de Deus. Conheço gente que não usa e também continua sendo de Deus. Porque a obra hoje, ela não é externa, ela é interna. Porque a promessa nova seria no coração do homem. Um coração de pedra, não é assim? O que é um coração de pedra? Alguém já parou para pensar nisso? Por que Cristo é comparado à pedra? Porque é algo que não muda. É algo duro, é algo inabalável. E Deus disse que vai tirar esse coração duro nosso. Essa fortaleza mental. Tem muita gente cheia de fortaleza mental, irmão. Amém? Sabe o que Jesus veio pregar? O reino. E a gente ouve reino, vivemos numa democracia, né? E a gente nem sabe o que quer dizer isso. Reino é governo, reino é cultura. Amém? Deus vem te ensinar uma cultura. Ele diz assim, se arrepende. Aí a gente fala se arrepende, fica parecendo que a gente tem que estar sempre andando em culpa. Não é isso? Não, irmão. Literalmente arrepender é isso aqui, você está caminhando, você muda. Literalmente é isso. Quer dizer então que eu vou mudar pela minha força? Não. Quer dizer que você vai entender que precisa de mudança. E para alcançar a mudança você vai clamar ajuda. Porque Ele é a tua força. É Ele que vai trocar o coração do homem. Aleluia. Então eu clamo e digo para Ele, Pai, eu quero ser liberto. Jesus, Tu disse que se eu Te conhecer de fato serei livre. Me liberta. Estou aqui, segunda, terça, quarta, quinta, e batendo na porta, e batendo na porta, e batendo na porta. Porque aquele que bate na porta, a porta se abre. Mas ele bate na porta porque ele ainda não entendeu que é dele. Ou seja, no processo, existem as duas pessoas.
uma que está buscando para encontrar e uma que já está dentro. Entende? Ou seja, isso também é bíblico. É bíblico bater, mas também é bíblico já estar assentado com Deus. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Irmão, eu estou cheio de colinha aqui, mas normalmente eu não consigo ler. Mas eu gostaria de ler. Porque se Deus disse para mim que aqui é uma igreja de fé, só pode vir fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você olhe para mim, porque normalmente é assim. A gente olha para o cara e a gente julga. Ah, ele é gordinho, ele é narigudo, ele é baixinho. Não estou gostando da conversa dele. Eu quero que você olhe para Cristo, para aquele que falou, para aquele que está transmitindo essa mensagem, que está além de mim, porque é uma promessa e eu creio nela. Abra a tua boca e eu encherei. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Então eu tenho convicção que Deus vai falar com alguém hoje. E eu ainda fiquei pensativo, eu falei, Deus, no aniversário eu vou falar de um assunto assim, parece chicote, mas não é não. É um lugar mais excelente. É um lugar mais excelente. Eu tenho alguns membros que às vezes eles chegam para mim e falam assim, pastor, mas como é que faz para a gente andar nesse negócio aí? Irmãos, juro para vocês que eles não sabem o que é andar em amor. Eles olham assim, o benefício. Né? Eles olham assim, Deus abençoou, Deus trouxe, Deus fez. Aí eles, pastor, estou sempre na prova, como é que faz para andar nesse negócio aí? Aí eu dou um sorrisinho, e eu falo, ô irmão, você está no deserto, né? Deserto é lugar de Deus mostrar o teu coração. Você sabia disso, irmão? Olha que interessante. No deserto, tinha Espírito Santo? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha condução? Tinha ou não tinha? Tinha unção? Palavra, poder, tinha ou não tinha? Tinha Deus, tinha provisão, mas tinha murmuração. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto nós não entendemos uma coisa que se chama gratidão, gratidão de fato, irmãos, não é aquela gratidão assim, não, eu sou grato a Deus. Sabe, eu já passei pelas lições. Um dia Deus falou para mim assim, filho, você prega sobre o amor ágape, eu vou te ensinar a ter ele. Você acha que foi fácil? Você já amou alguém que está te ofendendo? Você já amou alguém que está te batendo? Você já amou alguém que está te traindo? Te roubando? Você já amou alguém que está te explorando? Te usando? Que é isso, pastor? Amor ágape? Sabia? Esse é o amor que eu e você temos que andar. Esse é o caminho mais excelente. Pastor, todo mundo vai chegar? Não, não vai chegar. Não são todos que querem isso. Negue-se a si mesmo e siga-me. Precisa ter morte. E essa morte é uma morte do eu. Aí as pessoas dizem, é difícil. Aí eu dentro de mim digo, tu é duro, hein, peão? Porque se está difícil é porque eu sou duro. Irmão, quando a gente está sofrendo, está na prova e não tem outro lugar para orar, porque quando você está no buraco, você só tem para olhar para cima. Sim ou não? Quem já se viu num lugar onde não tem caminho? Para onde você consegue olhar? Para Deus. Não é assim? Nesses momentos eu criei uma frasezinha minha. Talvez você pode copiar ela. Quando está doendo eu digo, Deus, estou facinho. Pode falar que eu faço. Estou facinho. Sabe por que eu estou facinho? Porque eu sei que se eu não fizer o que você quer, eu vou me prejudicar, porque eu sei que os teus planos são pensamentos de bênção, são melhores do que os meus. Eu sei que esse pedaço de diamante precisa ser arrancado para que o diamante verdadeiro esteja lapidado. Deus quer lapidar a gente, irmãos. O diamante, quando ele está na sua condição bruta, ele tem um valor, mas quando ele é lapidado, ele tem um valor multiplicado. E sabe o que é interessante? É que todo mundo quer ser pedra preciosa, mas ninguém entende que diamante só se molda com diamante. Ninguém entende que assim como o ferro se afia com ferro, o homem se afia com seu irmão. Pastor, mas você não sabe, ela é difícil. Eu sei, irmão. Eu tenho uma em casa, eu tenho uma no trabalho, eu tenho uma pessoa próxima em todos os lugares que eu ando, irmão. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que Jesus me ensinou uma coisa lá na cruz. Quem já viu o filme Paixão de Cristo?
Quem chorou? Eu chorei, irmão. Olha, se eu visse um soldado romano, eu dava na cara dele. Mas sabe o que eu descobri? Que não foram os romanos que mataram Cristo. Fui eu. Naquele dia, pela minha ignorância, eu fiquei com raiva dos romanos. Mas o dia que eu entendi que foi o meu pecado que colocou ele lá, e que Deus olhou, por meio de Jesus Cristo, olhou para aquelas pessoas que estavam matando ele e disse assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Jesus mente? Jesus mente? Então, de fato, eles não sabiam. Agora, quantas vezes eu e você colocamos Cristo naquela cruz? Você sabia que tem jeito de você cair da graça? Que isso, pastor? Tem? Tem. Você sabia, irmãos? Tem jeito de cair da graça. Se você ficar com mágoa, você cai da graça. Se você tiver raiva, você cai da graça. Você pode orar em línguas, irmãos, a vida toda, mas se tiver rancor, o demônio está te tocando. É triste ou não é triste? Diga misericórdia. Jesus tira o coração de pedra. Hã? Que isso, pastor? Irmãos, leia comigo de novo. E agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Existe um caminho excelente. Amém? Eu vou ler o texto de Coríntios 13, bem rapidinho. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um tine. Irmãos, você lê isso, passa, você nem sabe o que é isso, né? Eu vou te dizer o que quer dizer isso. Pum! Passou ou não passou? Passou ou não passou? Deu barulho, não deu? Você ficou alerta, ficou? Mas mudou o que em você? O que foi eterno aí? O que ficou para gerações? Você pode ser usado por Deus Power. Irmão, eu amo a unção. Eu amo os milagres. Eu amo o poder de Deus. Eu adoro ver pessoas sendo curadas, transformadas. Eu adoro ver pessoas sendo tiradas dos demônios. Eu adoro ver pessoas. Eu adoro. E eu já vi isso demais. Você não precisa orar, isso acontece. Agora, por que acontece? Porque nós temos uma missão: levar as pessoas à estatura de Cristo. Amém? A nossa missão como sacerdote, amém? A Bíblia fala dos 5 ministérios. O nosso objetivo é levar as pessoas para esse lugar. Então, se a pessoa precisa de libertação, é demônio, a gente tira. Por quê? Eu não gosto de tirar demônio. Por que eu não gosto? Não é que eu não gosto. É porque é o seguinte: se eu não mudar a mentalidade da pessoa, eu vou só piorar o estado dela. Então eu dou aquela dificultada. Amém, irmãos? Mas eu opero na fé também. Quando eu vejo que a pessoa é teimosa, eu digo para manifestar, para mostrar para ela onde ela está presa. Eu digo: ó, tá aí. O que é isso, pastor? Falou: tá aí. E por que está aí? Porque você tem mágoa. Que isso, pastor? Você faz isso? Faço. E eu não tiro o demônio. Que isso, pastor? Verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando manifesta na mão da pessoa e ela fica truncha, ela diz: que isso? Eu falo: aí, sou eu? Faço ela enxergar algo visível. É o sinal, irmão. Sabe para que é os sinais? Sinal é para o crente, irmão. Sinal é para o crente, irmão. Sinal é para o incrédulo. É para ver se ele abre a alma, abre o coração, para começar a crer. Sinal não é para a gente já crê. Ou deveria crer. Sim ou não? Irmãos, se eu fico em mágoa, você pode ter certeza que eu já começo: Deus me perdoa, se eu estou com raiva. Deus, eu estou com raiva. Você sabe que eu estou com raiva. Mas me ajuda, Senhor. Pode ficar nesse lugar, não. Quero ficar aqui, não. Mas se te ofendeu, meu irmão, não tem problema. Me ajuda, Deus. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Crente com mágoa vai para o inferno. Amém, irmão? Amém, irmão? Que isso, pastor? É verdade. Amém? Eu não vou ler todo Coríntios porque não vai dar tempo.
Gálatas capítulo 5, lá a partir do verso 4. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei. Ou seja, aquela pessoa que simplesmente anda querendo cumprir para ter um benefício, Deus conhece a intenção do coração dela, cara. Amém, irmão? Desculpa se eu não estou usando uma linguagem religiosa. Está falando de Moisés. Não, eu estou falando de cumprir. Cumprir. Porque você pode vir aqui na igreja cumprir a graça. Não, Deus me ama, posso fazer tudo. Não, Deus me ama, então posso magoar as pessoas. Não, Deus... Graça. Não é assim, merecida? Mas não é bem assim. Ele diz, negue-se a si mesmo. Jesus disse, eu vim salvar a alma do homem. Psique, maneira de pensar. Ele veio salvar essa mente caída. O homem foi tentado e ele pegou um fruto. Algo que é fruto é algo que cresce. Amém, irmãos? Algo que é criado. E esse fruto é conhecimento do bem e do mal. Ou seja, agora você está disponível para fazer algo ruim e algo bom. Só que a carne, porque está longe de Deus, ela tendencia para o quê? Para o egoísmo. Você não sabe com quem você está falando. Eu não mereço isso. Eu não aceito isso. Eu tenho certeza que alguém aqui já falou isso, cara. Só eu falei isso? Só eu disse isso? Você me machucou muito, não é assim, irmãos? Sim ou não? Irmãos, eu trabalhei o mês todinho, não é justo eu dar o meu dinheiro para ciclano. Não, ciclano não merece. E a gente fica mensurando as coisas. Né, crente? Sim ou não? Mas eu quero te dizer que semente caída, irmãos. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele é guiado por Deus. Ele é guiado por Deus. E ele tem que andar no espírito de amor. E esse espírito de amor é o espírito de Cristo. É o espírito que se doa. Agora, não estou falando para você ser tolo, bobo, não. Mas, volta e meia, aparece alguém me pedindo algo, e eu só lembro daquele versículo, quando viu o pobre na tua frente, dê para ele, não fuja dele, não mude o caminho. Então, pensa um cara que não consegue mudar o caminho. Pastor, mas ele vai pedir para outro. Não importa, a Bíblia disse isso para você. Não é assim, irmãos? Aí as pessoas, essa semana eu ouvi de alguém, ela disse assim, não, o mundo está assim porque o mundo está mal. Mentira. É profético, o homem está caído. O homem está caído. O 66 significa homem. Então vai se levantar um homem para salvar o homem. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Só pode perder amor quem já teve amor, irmão. O mundo não teve amor. Quem tem amor é a igreja. Amém, irmão? A Bíblia diz que quem não conhece a Deus, não conheceu o amor. Está entendendo? Como a gente às vezes é enganado com algumas coisas. Então quando o mundo olhar para você, ele tem que ver Deus, ele tem que ver a mão de Deus, ele tem que ver o espelho da glória. Porque nós somos o espelho de Deus. Nós somos de fato a imagem e semelhança de Deus. Imagem é porque temos a mesma função. Amém? Deus é provisão ou não é? E você é provisão? Está entendendo? A gente precisa entender essas coisas. Nós precisamos olhar para as coisas e parar de ficar cuidando da nossa vidinha. Porque existe um crente que vai ficar a vida toda batendo. É bíblico, irmãos? É bíblico, irmãos? Diga sim. Mas existe um crente que não anda angustiado porque já entendeu o que é dele. Eu não oro por finanças. Eu não oro nem para ser curado, irmão. Não fica doente não, pastor? Claro que fico. Por quê? Porque eu ainda não entendi muita coisa. Amém, irmãos? Agora, sabe como é que eu fui curado de Covid esses dias? Uma pessoa pediu para mim orar por ela por Covid. E eu fui lá, dobrei o joelhinho para orar por ela por Covid, mandando a mensagem. Adivinha quem foi curado de Covid? Eu e ela. Foi de propósito, pastor? Claro que não. Agora Ele tem cuidado de nós. É dando que se recebe, irmão. Está entendendo? Mas, pastor, foi de propósito? Não, Deus conhece as intenções do nosso coração. Então, irmãos, olha só. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tem decaído. Sim ou não?
Eu não vou conseguir ler tudo, então eu vou pular. Não vou ler mais um pouquinho. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito da Justiça, pelo qual esperamos. Todos nós sabemos que o Espírito da Justiça não fala de eu cumprir algo, fala de alguém que cumpriu algo por mim, sim ou não? Não é isso? Romanos capítulo 8, 9, né, por ali, fala que eles não creram na justiça de Deus, Cristo, amém? Olha só que interessante. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que ele está dizendo? Nem aquele que tem a marca da aliança, nem aquele que não tem a marca. Não importa qual é o tipo de aliança, o que importa é o que ele fez. Amém, irmãos? Amém? Por quê? Porque nós recebemos, foi o Cristo. A Bíblia diz que se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido e tivesse tido a nossa oportunidade, todos se salvariam. Então você acha que o julgamento sobre essa geração é pior ou melhor do que aquela? É mais rigoroso, irmãos. Terrível, não é? A Bíblia diz que a nossa aliança ela é superior. Se ela é superior em graça também. Em revelação também. Amém, irmãos? Agora, quem vive essa revelação? Labano. Pegue o quanto quiser. O que você quer? É o que você vai ter de Cristo. Amém, irmão? Tem um caminho mais excelente? Esse caminho excelente é andar na unção de Cristo. Esse é o lugar que eu estou buscando. Eu quero andar na unção de Cristo. Os dons vão passar, irmãos. E eu não estou falando que eu quero ser Cristo, porque a Bíblia diz que eu sou Cristo. Amém, irmãos? A Bíblia diz que eu sou embaixador. A Bíblia diz que eu sou corpo dele. Então qual é a separação que tem em meu pescoço da minha cabeça? Então eu sou Cristo, irmãos. A grande diferença é qual é a água que está saindo de mim. Agora tem um jeito de eu sair de Cristo, tem ou não tem? Se eu andar em mágoa, rancor, ódio, contenda, lá em Tiago diz o quê? Não recebeis porque pedis mal, sim ou não? É o pedir mal, irmãos. Se a Bíblia manda pedir para os seus próprios deleites. Quer orar bem? É você começar a orar a vontade de Deus para a tua vida, de verdade. Amém, irmãos? Pastor, e quando eu não sei? Não tem problema, a Bíblia ensina. Faça planos e eu vou confirmar. Irmãos, Deus ele dá a possibilidade para todo tipo de criação em Deus. Se eu sou menino, ele vai me tratar como menino. Você não tem noção como Deus falou comigo com os meus pequenos. E eu via meu filho teimoso, aí Deus falava assim, aí você. E ele brigando porque ele queria uma coisa errada, irmão. E Deus falava assim, você é igualzinho. Eu, sério, Deus? Ele falou, sério. Aí Deus falava comigo, presta atenção como ele acha que aquilo é certo. Eu disse, para ele parece muito certo, que ele chega, chora, esperneia, bate o pé. Aí Deus falava, você faz igualzinho. Agora pergunto para você, Jonathan, ele vai se machucar ou não vai? Eu falo, vai, Senhor. Está vendo por que às vezes eu travo algumas coisas? Eu falo assim, é verdade, até que o Senhor é bem sábio. Você está entendendo, irmãos? Deus não dá bazuca para criança, irmão. Dá? Não dá, irmãos. Não dá. Amém? Pois em Cristo, Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Pastor, mas essa frase amor parece tão genérica. Eu amo a minha esposa, eu amo meu pai, eu amo meus filhos. Irmãos, não é esse amor. Lá em Coríntios, se você for buscar o texto, você vai ver que é o que tudo sofre, o que tudo espera, é o que apanha, é o que dá a face. Está entendendo? Só que a gente lê aquilo ali como algo bonito, né? Que nem a música do Legião Urbana, né? Mas não é, irmãos. É conduta diária. É uma casquinha nossa caindo todos os dias. É você se deparando com o teu egoísmo e você olhando para você e você dizendo, Deus, ainda sou mal. Eu não sei você, mas eu faço isso às vezes. Esses dias eu fui no McDonald's, liguei o pisca, estou esperando tal. De repente o filho de Jericó pura a fila e bota na frente do carro. Pensa no homem que ficou nervoso. Quando eu fiquei nervoso, eu botei o carro na frente dele, e daqui a pouco eu estou ali na frente dele, brabo, irmão, brabo. De repente o homem desceu, quando ele desceu do carro, eu falei, Jesus, você me segura, porque o senhor me conhece, o velho homem que está
está vivo. E aí Jesus levou o cara lá para longe de mim. Aí Jesus falou assim: você está vendo o que eu tenho que fazer por você? Eu falei: sei, Senhor, eu tenho que segurar a onda mesmo, né? Aí Jesus falou assim: então, vai mudar quando? Pensa no homem que ficou triste uns 3 dias, irmão. Fiquei triste, irmão, porque eu vi meu coração. Eu vi o homem da justiça, queria fazer justiça. É a minha vez. Mal educado. Não é assim, irmão? Vou te botar na justiça. É ou não é assim, irmão? Irmãos, não adianta. Nós somos inimigos do mundo. E você precisa crer nisso. A nossa cultura não é essa cultura aí. Conhecereis a diferença. E não está relacionado só a poder. Eu quero te dizer que o Espírito também cura pessoas. Eu quero te dizer que o João de Deus lá tirava os pesos das pessoas, elas ficavam por um tempo bem. De verdade, sabe o que faz a diferença no mundo espiritual? Você se coloca numa condição de estar na brecha, aonde você não tem benefício nenhum por isso. É quando você se coloca em prol de alguém e ela não tem nada para te oferecer. E você também não está ali por isso. Você está ali só por uma coisa. Eu sei que Deus te ama e eu estou aqui porque Ele te ama. Pastor, mas eu vou ter problema com isso. Esse é o preço, irmão. Quantas vezes eu cheguei em casa tarde, a mulher com a cara desse tamanho, e eu entendo ela. Irmão, eu entendo ela. Ela quer o marido em casa. Sim ou não? Eu entendo ela. Mas algumas vezes eu também vacilei. Estava ali orando para uma pessoa, sentindo a unção, Deus tocando a pessoa, e ela me chamou, larguei tudo e fui para quando ela me chamou. E sabe quando eu percebi isso, irmão? Quando eu fui correr, meu joelho bateu no murinho, irmão. Quando ele bateu no murinho, eu falei assim: ai, que dor. Na hora que eu falei, ai, que dor, Deus falou comigo. Quem é o teu Senhor? Pensa num cara que deu uma acordada, 320. Mas já era tarde, irmão. E a gente faz isso o tempo todo. A gente não olha mais nos olhos das pessoas. Estamos tão atarefados, tão ocupados. A gente chega perto de uma pessoa e já começa a querer achar versículos bíblicos para mostrar que ela está errada. Eu quero te dizer, essa pessoa é Satanás. O acusador é Satanás, irmãos. O que mostra de fato o coração das pessoas é você estar ali paciente, longânimo. Aí o cara vai te pisar. E essa semana eu fui atender uma pessoa, que ela é uma criança, que ela tentou se matar. E aí, por fim, ela tentou cortar os punhos. E quando eu cheguei lá, Deus já tinha falado para mim: egoísmo dos pais. A mãe e o pai num pé de guerra doido. Se separaram. A mãe está louca, querendo ferrar o cara. E não está nem medindo as consequências do coração das crianças. A criança, por vez, ela é uma esponja. Os olhos são a janela da alma. Sim ou não, irmãos? Ela está vendo tudo aquilo. E ela está absorvendo. Sabe por quê, irmãos, que Deus criou a família? Sabe por que Deus criou o pai? Pai é proteção, irmãos. Pai é direção. Sabia disso? Deus criou o pai para que a criança consiga enxergar Deus. Porque se ela não consegue confiar num homem, como é que ela vai confiar em Deus que ela não enxerga? Por isso que eu passei por problema com meu pai. Pensa numa dificuldade para confiar em Deus. Era assim: não, tu disse que vai me dar, mas será que vai me dar mesmo? Porque eu não tive isso. Então a gente passa por um processo. E essa criança passou por isso. E eu quero dizer para você que nós, como igreja, precisamos nos colocar nesse lugar. E às vezes, irmão, de verdade, às vezes você não vai ter o que dizer para essa pessoa, não. Você só vai chegar do lado dela, abraçar ela e dizer assim: eu estou aqui. E ela, você vai dizer: por quê? Você vai dizer: filha, eu não sei, mas quero te dizer uma coisa, eu estou aqui. Pensa num caboclo que quando era mais novo ia para a igreja. Eu ia para a fila da oração. Aí eu chegava para o pastor e começava: pá, e falava. Irmão, pensa
né, a tristeza, e debulhava um monte de coisa. Tu passa por isso, pastor? Rola também, não rola? E aí quando eu terminava de falar, agoniado, né, ansioso, o pastor olhava para mim e fazia bem assim, ó. Amém, irmão, vamos orar. Irmão, eu chegava, cozinhava. Será que ele não ouviu? Ele não entendeu o meu problema? E eu acho que ele pensava do outro lado, esse problema não tem como eu resolver, vamos orar. Não é assim? E é assim, irmãos. Nós precisamos ter esse tipo de conduta diante das pessoas. Amém, irmãos? Aleluia. Irmão, eu tenho um monte de cola, eu sei que não vai dar tempo. Amém? E eu quero falar um pouco sobre Pedro com você. Pedro é o típico crente. Amém? Que isso, pastor? Pedro era o cara brabo. Não. Pedro é o típico crente. Amém? Está caminhando com Jesus, está vendo Jesus, está entendendo Jesus do seu jeito, porque ele não perguntou para Jesus o que Jesus queria. Sim ou não, irmãos? Você olha na vida de Pedro, Pedro caminhando com Jesus, Pedro estava ali, não, porque ele vai ser o rei, porque ele vai dominar todo mundo. Sim ou não, irmãos? Quando Jesus disse, eu vou morrer, ele, não, pai, não. Jesus, não, eu vou, não, cala a boca, Jesus. Quase isso, irmão. Foi ou não foi? Não diz isso. Mas o que ele entendia, gente? Você consegue entender que muitas vezes nós fazemos isso? Deus te coloca numa circunstância, ou melhor, às vezes você se coloca numa circunstância, e você começa a cobrar de Deus por que está passando por isso. Quem já perguntou para Deus por quê? Irmão, esses dias eu passei por um processo, e aí eu lembro que quando eu entrei naquele processo, a primeira pergunta que vem na cabeça é o porquê, não é? Aí eu falei assim, Deus, a Bíblia diz que não vem nada que eu não possa suportar. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão sua. A Bíblia diz que tu sabe o que está acontecendo. E a Bíblia diz que tu cuida de mim. Não tenho coragem de perguntar por quê. Não tenho. Eu só olhei para Deus e falei, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. De fato eu não estava entendendo. Me ajuda. E essa era a minha oração, irmãos. Pensa num cara que orava de manhã, de tarde, de noite. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Mas com esse nível de realidade dentro de mim. Eu sabia que Ele estava comigo. Estava bom? Estava horrível. Mas Ele estava comigo. Pensa num cara que não dormiu 5 dias. Quem já passou por isso? Não dormir querendo dormir. De tamanha angústia na alma. E aí Deus me ensinou o que é estar em prisão de alma. Sabe o que é isso, irmãos? É terrível. Eu orava por pessoas assim, mas eu não entendia. O que é uma pessoa estar em depressão? O que é a pessoa estar num vício? Amém, irmãos? Existe uma prisão ali. Amém? Vocês ficaram tudo caladinho. Você sabia que eu amo vocês? E eu vim aqui falar de um caminho mais excelente. Amém? Você pode dizer assim, pastor, você está conversando muito. É porque eu não quero ficar lendo um monte de coisa para depois vocês falarem o que ele pregou. Eu quero que vocês entendam, abram o coração para entender. Quero que vocês se coloquem nessa realidade de Deus. Sabe quando é que Deus flui de você? Quando você deixa Ele fluir. Não é quando você quer. Eu orei uma vez por um homossexual, dentro de mim cheio de preconceito. Cheio de preconceito. Porque ele tem que merecer, ele está em pecado, não é assim que a gente faz? E começamos a julgar as pessoas. Deus falou para mim assim, diga para ele que eu amo ele. Irmão, obediente nessas coisas eu sempre fui. Que dom de profecia eu tenho desde criança. Aí eu fui e falei, tá bom. Ó, Deus te ama. Na hora que eu falei, Deus te ama, Deus falou para mim assim, diga para ele que eu vou tocar nele com amor. Aí eu falei, ó, Deus quer te tocar com amor. Aí ele olhou para mim assim, meio estranhando, né? Estava com dor, acho que era no fígado, uma coisa assim. E ele fazia assim, ai, 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 né? E eu olhei para ele e falei assim, pai, toca no teu filho com o teu amor. Ele não sabe
que tu o amas, mas eu sei que tu o amas. Por que eu sabia? Porque Deus tinha falado para mim. Agora, isso é uma coisa que está na Escritura, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Mas naquele momento que Deus falou para mim, aquilo ali foi pão vivo, gerou fé. Adivinha o que aconteceu? O homem arrepiou todinho, a dor sumiu, encheu de lágrimas nos olhos, e ele olhou para mim e falou assim: Jontas, o que é isso? Aleluia. Eu olhei para ele e disse: é um abraço do papai. Papai veio aqui por causa de você. Você está entendendo? Mas ele não aceitou Jesus? Não. Ele não se converteu, porque tem gente que chega para mim e pergunta: mas se não se converteu, irmãos, você tem noção do que é Deus? Porque a tipificação do pai do filho pródigo é Deus. Pródigo irresponsável. Dá a metade dos seus bens para alguém irresponsável? Tu daria? Agora quem é inteligente de verdade dá. Deus. Loucura, né? Sabe por quê, irmãos? Porque bens passam. É isso que a Escritura diz. Mas o coração de alguém, escrito que há um lugar para ela voltar, isso não muda. Aquele homem comendo lavagem de porco lembrou-se da casa do seu pai e ele sabia para onde voltar. Consegue entender a diferença do amor? O amor muda as pessoas. O amor transforma as pessoas. Se você chegar numa pessoa e olhar para ela e dizer assim: não, porque você precisa ir para a igreja, porque você precisa, porque precisa. Irmão, precisa ou não precisa? Sim ou não? Mas ninguém vai porque precisa. A minha filha já disse: Deus fala muito comigo usando os meus filhos. Filha, não faz, não faz, não faz, não faz. 4 aninhos. Aí eu viro as costas. Quando eu viro as costas, ela está com o olho arregalado, olhando se eu estou olhando para fazer o quê? Para fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não acha de verdade que aquilo é o certo. E por isso nós precisamos ser convencidos pelo Senhor. Precisamos passar por esse processo de morte diária. É diário, irmão. Isaías teve os seus lábios purificados porque ele entregou os seus lábios. Como assim, pastor? Deus, sou um homem que habita no meio de povo de lábios impuros e possuo os lábios impuros. Reconheceu, cara. Você precisa começar a reconhecer a tua maldade. Você precisa começar a reconhecer os teus medos. Tem gente que vem pedir, contar as coisas para mim, mas não conta as coisas de verdade, e ela quer ajuda. Não, ela não quer ajuda. Ela quer o fast food. A Bíblia diz que quando a gente confessa os nossos pecados para o irmão, a gente traz à luz, o diabo perde poder. Mas ele perde o poder, sabe por quê, irmão? Porque o diabo ele opera na ignorância, ele opera nas trevas. Amém? Não estou te ensinando a contar a tua vida para todo mundo, não é isso. Você vai procurar alguém que te ame de verdade, alguém que chore com você, alguém que não te julga, amém? Alguém que você vai contar as tuas mazelas, essa pessoa vai olhar para tu e falar: cara, estamos juntos, eu creio no teu ministério. Irmãos, eu abri a igreja um tempo desse atrás, tinha um homem que eu conheci, que quando ele botava a mão nas pessoas, sumia platina, sumia tudo que era coisa, cura de tudo que a gente se imaginar, coisa linda, coisa linda. E aí, Deus traz esse homem para que eu ajudasse ele. Como? O homem perdido. Pensa num poço, eu não vou entrar em detalhes, mas num poço. E aí, a única coisa que eu tinha para oferecer para ele dormir, era a igreja. E eu fiquei assim: Deus, dentro de mim, lá tem os instrumentos, lá tem não sei o quê, e comecei, porque a gente começa nesse processo dentro da gente. E aí de repente Deus bradou: se esse for o preço, para que ele saiba que eu amo ele ainda, abra a porta. Eu disse: não tem problema. Peguei a chavezona, dei para ele. Tinha um jogo de roda maravilhoso para o meu carro. Falei assim: irmão,
E outra coisa, tem uma oferta para você, não tenho dinheiro, mas sabe esse jogo de roda? Tinha pago a primeira parcela, irmão. Dei pro cara. Por que eu estou te contando isso? Porque eu sou bonzinho? Claro que não. Porque eu entendi uma coisa. Deus quer tocar em pessoas. E Ele quer usar você. Ele quer usar você. O sinal abre o coração. O amor muda as pessoas. O amor muda. O diabo não fica em um processo quando você está em amor. O diabo não fica. Ele não suporta, porque não tem lógica. A lógica do diabo é troca. Relacionamento com o diabo é que nem prostituta. Eu te pago, você me dá algo. O amor é assim. O cara te ofende, você está aqui ainda. De repente cai a ficha do cara, porque uma hora o diabo sai. E ele olha e fala, cara, você nunca desistiu de mim. Ele fala, você olha assim, cara, Jesus te ama. E aí é a hora de você elevar o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Eu ainda tenho tempo, não tem, pastor? Pedro caminhou com Jesus, fez milagres. Ele era um dos 12, amém? Fez sinais. Mas, de repente, Jesus está ali, dizendo que vai morrer. Pedro diz assim, morre não. Depois Pedro está ali dizendo assim, todo mundo vai te negar, mas eu não. Jesus diz assim, tem um entre nós que é nosso traidor. Aí Pedro, sabendo que não era ele, olha para o amado, para João, e diz assim, Joãozinho, vê quem é, porque a gente sabe que não é eu e tu. Todo soberbo Deus abate, irmão. Todo soberbo Deus abate. Jesus, de certa feita, porque dizes que não são como os vossos pais, são como eles. E sabe o que Jesus estava falando? De fariseus que diziam que os pais tinham matado os profetas. E o que Jesus estava dizendo? Vocês também vão matar profetas. Mataram ou não mataram Jesus? Agora Pedro, o cara que disse que não ia negar, todo cheio de orgulho, o que acontece, irmãos? Jesus, com misericórdia, diz para o diabo, peneira ele não, é meu. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora Pedro estava todo vaidoso. Adivinha, Jesus encontra ele pescando. Quando ele, fruto do seu esforço, fica bagunçado, ele fica bagunçado. Porque tudo que ele acreditava, irmãos, caiu por terra. Eu acredito, de fato, que ele achou que Jesus ia matar todo mundo, irmãos. Porque senão ele não ia puxar a espada. Tem gente que diz assim, não, Pedro não amava Jesus. Amava sim, irmão. Porque o peão puxou a espada e foi para cima. E ele não foi para cima de criança. Ele foi para cima de um grupo do exército. Eram soldados. Agora você acha que um pescador puxa a espada para soldado por alguém que ele não ama, irmãos? Começa a pensar nisso, irmãos. Então Pedro tinha um tipo de amor, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E a Bíblia fala de 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor sexual, né? O amor filéus, que é o amor em que eu tenho carinho por alguém, né? O amor em que eu tenho um apreço por alguém. E o amor ágape. Eu já ouvi muito as pessoas dizerem que só Deus tem o amor ágape. Eu quero te dizer que isso é uma fortaleza mental e isso é mentiroso. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que dou um novo mandamento. Qual mandamento é, irmãos? Ama o teu próximo como eu, Cristo, vos amei. Não é mais como na lei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que é amar como a ti mesmo? Se eu sou avarento, eu só vou te amar se tu me der algo. Se eu for um cara meritocrata, eu só vou te amar se você merecer. Não. Novo mandamento te dou. Ama o teu próximo como eu te amei. Você não merece. E eu te amo mesmo assim. Qual mandamento você tem que cumprir, irmão? Diga, é forte. É forte, irmão. Mas eu não vim aqui para você se sentir condenado. Eu vim aqui para você encontrar o melhor caminho. Quando a gente encontra o melhor caminho, a gente traça o nosso GPS para ele.
Para chegar aqui, eu liguei o GPS. Eu estava longe, mas eu já sabia para onde eu queria chegar. Você precisa apontar para esse lugar e querer chegar lá. Você está entendendo? Eu quero andar nessa unção. Eu quero andar nesse lugar. É um lugar onde Deus cuida de você. É um lugar tão legal que Jesus disse assim, ó, eu só vou orar para que vocês saibam que Ele me ouve, porque eu sei que Ele me ouve. Você está entendendo que nível de paz você vai andar? Eu não dou a paz como o mundo vos dá. A paz que eu dou excede. É segurança. Amém, irmãos? E aí, você vai ver o apóstolo Pedro, né? Pescando. Jesus aparecendo para ele. E adivinha qual é o papo? Ou seja, caminhar com Jesus sem Espírito Santo em si, caminhar com Jesus sem ter o Espírito Santo dentro, sem entender a justiça, sem entender o perdão, não traz conversão. Amém, irmãos? Não adianta você avistar Jesus, não adianta você saber que é o caminho, porque existe um saber que é interno. Por isso que a Bíblia fala que aquele que confessa com os lábios e com o coração. Que isso, pastor? Esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É necessário que seja uma verdade de fato. É necessário que o próprio Espírito de Deus crave no teu coração que Ele é a tua justiça. E às vezes é necessário que você faça como aquela mulher que lavou os pés de Jesus. E o fariseu olhou para ela e disse assim, se ele fosse profeta, saberia com quem está falando, porque ela é uma pecadora. É assim? E aí Jesus conta uma parábola, está aqui escrita aqui. Conta de alguém que tinha uma dívida pequena, alguém que tinha uma dívida grande. E aí ele pega e fala, olha, quem que vai se sentir mais perdoado? Quem muito foi perdoado. E a Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Às vezes não amamos porque nos achamos bons. E nós não somos. O fruto é do Espírito, não é teu. Você só produz algo de fato verdadeiro, genuíno e bom, porque o Espírito Santo habita em você. Não é a tua habilidade intelectual, porque você pode vir aqui cuspir um monte de versículos e não mudar ninguém. Você pode ver um monte de defeito nas pessoas e isso não trazer transformação para ela. Agora Deus sabe o que ela precisa. A gente acha que sabe. Eu aprendi isso, irmão. Depois que a gente vira pastor, a gente começa a ouvir cada coisa que a gente fica às vezes numa situação de dizer assim, Deus, misericórdia. Sim ou não, pastor? Tem hora que as pessoas contam umas coisas pra gente, irmão, que a gente no meio do processo fica revoltado, depois fica triste, depois fica desolado, depois no final a gente diz assim, vamos orar. Você está entendendo? Porque a nossa visão ela é muito limitada, irmãos. Mas a de Deus não é limitada. Amém? Quem está entendendo? Pedro, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu agapau, tu me ama a ponto de morrer por mim, Pedro, mais do que esses, porque essa era a conversa de Pedro. A conversa de Pedro era assim, ó, todo mundo te deixa, mas eu não te deixo não, eu sou o cara. Cuidado, hein? Sabe qual é a distância do tombo? É a soberba. É o domínio próprio em ti. Porque o domínio que vem da gente é do Espírito, é um fruto. É o Espírito Santo, às vezes você não quer dar algo, o Espírito Santo fala com você e você amolece e faz. Você quer ficar nervoso, o Espírito Santo te amolece e você abranda. Porque você agora é um com Deus, você está ligado em Deus, tem comunhão com Deus, e você começa agora a se abrir para essa comunhão. Agora você não é mais o seu Senhor. A Bíblia diz que nos finais do tempo, muitos vão se perder por causa dos profetas. Não!
Não é dos falsos profetas. É os homens que estão procurando aqueles que falam o que eles querem ouvir. As pessoas frisam nos falsos profetas como se nunca houveram. Sempre teve, irmãos. Irmão, se a tua igreja é uma igreja de profecia, vai aparecer na tua igreja quem? Quem gosta de profecia. Se é uma igreja de cura, aparece quem, pastor? Quem gosta de cura. É normal isso. Amém? Isso é natural. Amém? Meu horário acabou, pastor? Eu não sei que horas são. Eu nem sei a hora que eu peguei. Irmãos, então eu quero dizer para você que Jesus perguntou para ele Agapau. Ele olhou para Jesus e disse: Jesus, Filéu, eu gosto de ti. Você imagina você chegando na sua namorada, no seu esposo, na sua esposa, e dizendo assim: amorzão, eu estou muito com você, te amo demais. Aí de repente ela vira para tu: eu gosto de você. Hã? Mas sabe o que é legal disso tudo, irmãos? É que Pedro estava com o coração certo agora. Pedro estava reconhecendo quem ele era e ele deixou de ser o hipócrita. Deus odeia a gente hipócrita. Deus odeia, ele diz que vai visitar a iniquidade. Iniquidade é alguém que sabe o que é certo e não faz. Vai perder a salvação é aquele que conhece a verdade, detém a verdade, mas não quer cumprir. Ele vai visitar a iniquidade dos filhos, dos pais dos filhos. Você está entendendo que é algo que é real, que é verdadeiro, que a pessoa sabe que não pode, mas faz? Sim ou não, irmãos? Agora Pedro entendeu. Senhor, eu gosto de ti. Até voltei a pescar, você está vendo aí, né? Pedro, tu Agapau, tu morre por mim, Pedro. E sabe o que ele virou para Pedro e disse? O que Pedro disse para ele? Senhor, tu sabe. Até gosto de você. Quando ele olhou de novo e tirou a limpo, e o coração de Pedro agora ficou desnudo, nu, perante o Senhor, humilde, porque ele diz que um coração humilde ele não rejeita. Aquebrantado. Pedro, tu, Agapau, tu me ama a ponto de morrer por mim, Pedro? Ele olha para Pedro e ele diz o quê? Ou melhor, Pedro diz o quê para ele? Senhor, tu sabe. E sabe o que é interessante disso tudo, irmãos? É que quando ele tem o coração correto, Deus libera ele para boa obra. Às vezes você está se perguntando por que as coisas não começaram a andar na tua vida. Não é porque você ainda não é o cara. É porque você não aprendeu ainda a reconhecer e a depender de Deus. Tem que depender. Lá com Samuel foi a mesma coisa. Me nos dá um rei. Só estavam trocando quem ia guiar eles. O Senhor, Ele é o nosso rei. Inclusive, a Bíblia diz que nós só vamos ser salvos se aceitar Ele como Salvador. É isso, irmão? Como Senhor. O Senhor é dono. Agora, quem é dono faz o que quer. Irmão, ai de você de pegar a minha moto e colocar ela de cor rosa. É minha, ela é preta, não mexa nela não. Agora, será que Jesus consegue fazer isso com você? Fazer o que Ele quer de você? Porque as pessoas não entendem ainda, eu tudo posso. E às vezes esse tudo posso é que nem Jeremias no meio lá da prisão lá e tal, mas um propósito, salvar uma geração. Está entendendo, irmãos? Deus quer te usar ainda nessa terra, mas os teus frutos tem que ser fruto que passa no fogo. Amém, irmãos? Quem gosta da fornalha? É legal a fornalha do ourives, né? Ele está ali pegando o objeto de ouro, joga lá, de repente começa a sair as impurezas, e o ourives descobre que o ouro está bom, puro, quando ele começa a se enxergar. E Deus é assim na nossa vida, irmãos. Enquanto Ele não conseguir se enxergar em nós, é porque nós ainda não estamos purificados pelo Senhor. Santificação, desculpa, as pessoas acham que santificação é não pecar. Não é isso, irmão. Santificação é se separar para o Senhor.
Quando eu oro em línguas, eu estou me separando. Quando eu estou orando, eu estou me separando. Quando eu estou jejuando, eu estou me separando. Quando eu estou morrendo em prol de um propósito de Deus, eu estou me separando. Isso é entrega. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Entende? Amém, irmãos? Eu acho que meu tempo já acabou. Deixa para uma próxima vez. E eu quero dizer aqui para você que alguém está com dor de cabeça? Dor de cabeça, irmão. Dor de cabeça. Alguém tem? Dor nas costas, dor no corpo. Alguém tem? Só levantar a mãozinha. De onde você está aí? Você, Duda? Logo a minha ovelha. Você tem o que, Duda? Fecha o olho. Senhor, toca nela, Senhor. Em nome de Jesus. Duda, pode testar as costas. Alguém mais tem dor, irmãos? Aonde, filha? Ouvido? Está doendo? Amém. Fecha o olho. Pode abrir, filha. Pode abrir. Está doendo ainda? Está doendo ainda? Hã? Fala assim, obrigado, Jesus. Fala, obrigado, Jesus. Está doendo, Duda? Obrigado, Jesus. Irmãos, não é religiosidade. Quando a gente fala, Jesus fala, porque Jesus está na nossa vida. Está falando em nome dele, quer dizer que você está sendo embaixador dele, representando ele. Então a forma, a maneira, o jeito, porque é a oração da fé. Sabe por que eu uso o estalinho? Porque um dia eu vi um homem de Deus usando o estalinho e falei, Deus, me dá esse negócio aí. Achei massa demais, cara. E sabe o que acontece? Deus me deu. Mas sabe por que Deus me deu? Porque eu fui humilde, cara. Humilde como? Eu fui até o cara, me humilhei. Falei, ô irmão, esse negócio aí que você tem aí e tal. Não foi assim não, irmão. Pedi oração para ele. Fiquei com vergonha de falar. Porque dom, irmão, dom é por imposição de mão, também vem. Amém? Sopra vem. Amém? Unção também vem. Mas sabe por que a gente faz o estalinho? Porque as pessoas elas querem complicar, acham que é por muito orar. Eu ia dar 50 estalinhos até ela parar, porque eu sei que Jesus faz. Eu sei. Eu sei, ele levou. Ele se fez enfermo. É uma verdade. Não importa o tipo de experiência que eu estou vivendo, o que importa é a verdade. Não importa o que eu estou enxergando, porque eu não vivo de vista, eu vivo de fé. Nós precisamos entender que se Deus disse para nós andarmos em amor e que é mais excelente, é porque é mais excelente. Aleluia! Irmão, pensa no que é massa você orar por alguém. Quando essa pessoa, a unção do amor passa por você e toca nessa pessoa, você também sente ela, irmão. Você fica apaixonado. Você fala, Jesus, eu quero. E quando você bota a mão em alguém, essa pessoa tem visão com Jesus. Pastor, é tudo de propósito? Claro que não. A gente é só o instrumento. Você acha o quê? Que algumas vezes eu falei, Jesus, por que ela te viu eu não? Quem quer ver o seu Senhor, irmãos? Mas eu quero chegar lá com minhas mãos cheias. Eu quero chegar lá com as minhas mãos cheias. E dizer para o meu Senhor, está aqui, Senhor. O que o Senhor me deu, está aqui. Amém, irmãos? Alguém mais tem algum tipo de dor? Tem alguém aqui triste? Triste? Uma tristezinha no coração? Hoje não está muito feliz. Quem está assim não está muito feliz? Bota a mão no coraçãozinho para ninguém te ver. Eu sei que tem alguém aqui. Ninguém olha para o lado, irmão. Amém? Pai, toca nessa pessoa, Pai, que está com uma tristezinha, Pai. Derrama nela, Pai, um óleo de alegria, Senhor. Óleo de alegria, Senhor. Alegra, meu Deus. Alegra, Senhor. Alegra, Senhor. Me ensina, Senhor, a perdoar, Senhor, os meus ofensores, ó Pai.
Me ensina, Pai, a perdoar, Pai, aqueles, Pai, que me afligem, me magoam. Ensina a tua igreja, meu Deus, a fazer isso. Ensina teu povo, Pai, a olhar para o próximo, Pai, entendendo, Pai, que quando ele erra, poderia ser ele mesmo errando, Pai. É isso que o Senhor nos ensina, que se aquela pessoa tem potencial a errar, você também tem. Então nós não somos maiores do que eles, nós só somos privilegiados porque conhecemos o Senhor e demos ouvidos à voz dEle. Aleluia! Sabe o que você conhece de Deus? Aquilo que Ele te mostrou. Você sabia disso? Você busca. A Bíblia diz assim, ó, buscar-me-eis com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo, irmão. Não é assim? Aí a Bíblia diz, então eu me farei achado. Irmão, ainda que você se estropiasse todinho, se ele não se fizesse achado, você não acharia ele. Até porque Deus não é do tamanho do mundo. Amém, irmãos? Ele faz aparições, a gente chama de tipificações, né? A sarça é um tipo, não é isso? Fugiu a palavra agora, mas tem uma teofania. Amém? Então, Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. E quem olha para você tem que ver quem? Tem que ver o Pai, irmãos. Você está andando no Espírito de Cristo, mas é o Pai que reflete. Jesus veio para que nós viéssemos a conhecer o Pai. Quando Ele diz que você não ficaria mais órfão, irmão, é porque Ele está dizendo que você não vai ficar mais sozinho. Sozinho. Então, se você está se sentindo sozinho, eu quero te dizer, você não está só. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Quero dizer que foi um prazer. Amém? Se alguém quiser vir aqui na frente para a gente orar, a gente vai orar. Amém? Mas eu quero dizer que você que ficou aí com vergonha e tal, também vou orar por você. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.